Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda de crochê com um padrão de pontos bem diferente, bonito e muito bem estruturado. Todo o material utilizado para fazer essa bolsa é lá da MM Criações, que já é parceira aqui do canal, e eu vou deixar o link da loja na descrição do vídeo para vocês. E você vai aprender todo o passo a passo, desde a colocação de pontos na base de sintéticos, o corpo da bolsa com esse padrão de pontos super bonito, também a fixação da tampa e todos os acabamentos. Então vem que eu te ensino. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então sejam bem-vindos aqui no meu canal. Para fazer essa bolsa eu vou usar este fio, que é da marca Malha Fio. É um fio náutico premium de 5 milímetros de espessura. E essa cor aqui é o verde musgo. Olha que linda! A gente também vai usar esse material aqui, que é em sintético, que vai ser a base, a tampa, a alça, que é uma alça tiracolo, né, com mosquetão e regulador de altura, e 2 argolas articuladas. A medida aqui dessa base tá em 6 centímetros por 20 centímetros. Essa tampa, 18 por 12. E a argola articulada, de diâmetro, ela tem 4 centímetros de fora a fora. E todo esse material é lá da MM Criações, que já é parceira aqui do canal, são materiais ótimos. E eu vou deixar o link da loja na descrição do vídeo para vocês. Além disso, a gente também vai usar tesoura, agulha de tapeçaria, fita métrica, isqueiro e agulhas de crochê. Eu vou usar para fazer essa bolsa aqui, essas duas agulhas, a 4 e a 5 milímetros da Clover. Eu vou iniciar aqui o passo a passo, colocando pontos de crochê nessa base, e eu preciso de uma agulha que entre com facilidade aqui na furação para buscar o fio. Essa aqui é uma agulha de tamanho 4 milímetros da Clover. Então, eu vou começar aqui por qualquer ponto, tá? Trazendo esse fio aqui, mas a gente vai deixar uma quantidade aqui de uns 20 centímetros aproximadamente do início do fio. E a gente traz esse fio aqui por qualquer furação aqui pra frente. Lembrando que essa aqui é a parte de fora do sintético e a parte de dentro, né, do avesso, é assim, parece um camurça, tá? Então, eu venho aqui para a furação do lado, que já é uma furação no canto, né, dessa base, trazendo esse fio aqui pra frente e passando aqui por dentro dessa outra laçada, fazendo um ponto baixíssimo. Venho pro próximo furo, trago o fio novamente e faço mais um ponto baixíssimo. Venho pro próximo, trago o fio, ponto baixíssimo. E eu vou fazer isso por toda a volta, só pontos baixíssimos. Então, eu passei por todos os pontos, fazendo pontos baixíssimos, e aqui, entre o primeiro e o último ponto baixíssimo, ficou um espaço onde a gente vai simular um entre eles também. Então, aumento aqui essa laçada para não perder, e insiro minha agulha aqui dentro desse último ponto baixíssimo. E levo a agulha também por esse furo desse último ponto baixíssimo, lá para o outro lado. E eu vou buscar esse fio que eu deixei aqui do início do novelo. Trago aqui pra cima, passando pela base e passando pelo ponto baixíssimo. Trago aqui todo esse fio. E agora, eu vou passar minha agulha aqui nesse primeiro ponto baixíssimo agora, levando este fio pra lá. E agora, eu vou voltar da onde ele veio. Então, eu venho aqui de baixo agora com a minha agulha, novamente nesse último ponto baixíssimo, no mesmo lugar onde tá essa última laçada, e vou levar esse fio aqui lá pra baixo, pra terminar aqui esse ponto baixíssimo. Ajeito aqui o ponto pra ficar mais ou menos do mesmo tamanho que o restante. E tá feito esse ponto baixíssimo, fechando, né, a carreira de pontos baixíssimos.
Agora, eu vou continuar fazendo pontos aqui na minha base, então, eu vou continuar com essa agulha. Eu vou pegar esse fio maior dessa vez e vou fazer aqui uma corrente, que vai valer como um ponto baixo, tá? Agora, eu venho para esse próximo ponto aqui, inserindo a agulha dentro da próxima furação e dentro do ponto baixíssimo que a gente fez. E vou trazer esse fio maior aqui pra frente, mas eu já vou escondendo esse fio menor aqui para arrematar ele. Então, eu deixo ele ali e faço um ponto baixo, já escondendo aquele fiozinho, dessa forma. Venho aqui nesse próximo ponto, que é do canto, e vou fazer a mesma coisa, ó, insiro minha agulha aqui dentro desse ponto baixíssimo, passando pela base, e trago esse fio aqui pra frente, lembrando que esse fica ali pra já ser escondido, né, e arrematado. Então, eu trago aqui o fio, dou altura, e faço um ponto baixo. Mas aqui é um ponto de canto, então, a gente vai colocar mais um ponto baixo no mesmo lugar. Então, eu vou inserir minha agulha aqui novamente no mesmo lugar, trago o fio, passando aqui, ó, por dentro do ponto baixíssimo, aumento o ponto, né, e fecho ele. Então, aqui eu concluí 2 pontos no mesmo ponto de base. Depois de feito aqui esses 2 pontos nesse furo, né, nesse ponto baixíssimo aqui do canto, eu venho para esse próximo, insiro aqui minha agulha, no próximo ponto baixíssimo, trago o fio e faço um ponto baixo. Aqui, eu não tô vendo necessidade de colocar mais um ponto, mas se você tiver com um fio mais fino que esse, provavelmente você tenha que colocar mais um ponto aqui. E isso vai depender da posição que está esse ponto. Se ele estiver meio inclinado assim pro lado, ele precisa de mais um, tá bom? Agora, a gente vai pro próximo ponto, inserindo a agulha novamente no próximo ponto baixíssimo, passando lá pra trás, já escondendo esse fiozinho. Trago aqui, dou altura ao ponto, laço e tiro. Então, eu fiz aqui mais um ponto baixo. Venho pro próximo, da mesma forma, faço ponto baixo. Agora, eu cheguei aqui nesse outro ponto, que é no canto também, assim como esse. Então, a gente vai colocar 2 pontos no mesmo lugar. Então, insiro a agulha, trago o fio, dou altura ao ponto, laço e tiro. E repare como esse ponto, ó, já tá inclinado, né? Então, aqui a gente realmente tem que colocar mais um ponto no lugar. Então, eu venho aqui no mesmo lugar, no mesmo pontinho de base, dou altura ao ponto, laço e tiro. Pronto. Fizemos um aumento, né? Coloquei 2 pontos ao invés de 1. Agora, eu venho aqui para esse primeiro ponto dessa reta e vou fazendo os pontos baixos. E como é uma reta, eu vou fazer apenas um ponto baixo para cada ponto de base, para cada ponto baixíssimo que a gente fez na carreira anterior. E fazendo dessa forma, a gente vai dar toda a volta aqui. Lembrando que nos pontos de canto, a gente tem que colocar 2 ao invés de 1. Então, eu dei toda a volta, eu adoro ver a base assim, vocês já sabem, né? Cheia de pontos, acho que fica muito bonita. Agora, eu vou fazer um fechamento de carreira para começar a altura, né? O corpo da bolsa. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo, colocando a minha agulha assim, de trás para frente, e vou levar essa alça do último ponto lá para trás. E agora, a gente vai usar, para fazer essa primeira carreira aqui de altura para bolsa, aqui tem esses 2 fiozinhos do ponto, eu vou usar só esse de trás e mais esse daqui que fica atrás do ponto. Sempre assim, a gente vai inserir a agulha. Então, eu venho aqui e vou fazer esse fechamento de carreira, passando a agulha entre esses 2 fiozinhos aqui. Então, insiro aqui, pego também essa alcinha aqui do ponto de trás e coloco essa laçada na minha agulha. Regulo o fio, trago esse fio do novelo aqui pra frente e faço
uma corrente, que vai valer já como o primeiro ponto dessa primeira carreira de altura da bolsa. E essa alcinha aqui da frente, né, que fica aqui, vai ficar já com uma diferença da base para a altura da bolsa. E agora, como eu não vou mais usar os furos da base, né, eu não vou trabalhar mais com a base e só com o fio, eu vou aumentar a agulha. Essa daqui é uma de 5 milímetros. Então, agora, eu venho aqui para o próximo ponto, pegando aquelas alcinhas que a gente combinou, né? Só a de trás e mais essa aqui de trás do ponto, são duas alcinhas aqui. Trago o fio e faço ponto baixo. E essa alcinha fica aqui na frente. Venho para o próximo ponto, pegando as alcinhas aqui que a gente combinou, trago o fio, faço ponto baixo. E eu vou por toda essa volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E aqui, nas curvas, eu não vou fazer aumento nenhum, tá? Agora, é só um ponto para cada ponto de base. Então, eu dei toda a volta, fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto de base. Agora, eu vou fazer um fechamento de carreira. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, pegando as duas alcinhas aqui de cima do primeiro ponto dessa carreira, levo a alça para trás, lá para dentro, ó, da bolsa. E agora, eu venho aqui fazendo um ponto baixo centrado nesse primeiro ponto da segunda carreira aqui de altura da bolsa. Então, eu vou inserir minha agulha no centro desse primeiro ponto, bem aqui, ó, entre essas duas alcinhas. E aqui atrás também vai sair no centro do ponto, ó. Tem um fio pra cá e um aqui em cima, tá? Então, eu vou regular agora esse fio dessa alcinha que eu levei ela pra dentro da bolsa. Deixo ele pequeno, mas não posso perder ele. Trago aqui o fio do novelo pra frente. E agora aqui eu fiquei com um fio pra fora e um pra dentro, tá? Trago o fio do novelo passando por nessas duas laçadas que estavam na minha agulha, fazendo já um ponto baixo centrado. E agora eu vou tirar um pouquinho aqui a agulha para eu te mostrar aonde a gente vai inserir a agulha agora nesses próximos pontos. O ponto, ele é composto aqui, né, por essas duas alcinhas aqui, que forma, né, um V, e aqui em cima também são duas alcinhas, de ladinho aqui, certo? E aqui é o pé do ponto baixo, né, dessa primeira carreira. Então, a gente vai inserir a agulha aqui no pé do ponto, que é na base dele, né, dessas duas alcinhas. Então, é aqui. E também, como se fossem fazendo, né, um ponto baixo centrado. Então, eu vou inserir aqui no centro do ponto. Então, tem que ficar dessa forma, ó, duas alcinhas, né, uma para cada lado. E aqui atrás, lembrando que também tem que entrar no centro, tá? Então, não pode entrar só no centro aqui na frente. Tem que entrar aqui atrás também dessa forma, bem no centro do ponto, para formar um ponto baixo centrado. Então, agora, aqui, a gente já fez, nesse fechamento de carreira, um ponto baixo centrado. Então, agora, a gente vai fazer um ponto lá na base desse primeiro ponto mesmo. Então, eu insiro minha agulha aqui, ó, no pé, né, na base desse ponto baixo, da primeira carreira que eu fiz. Trago aqui o fio, dou altura ao ponto, então, ele vai ficar com esse fio maior aqui e fecho ele. E esse ponto aqui, alongado, que a gente fez aqui, ele vai valer para esse ponto de base aqui que a gente vai pular. Então, eu venho nesse próximo e vou fazer aqui um ponto baixo centrado, ó. Eu não tô colocando agulha aqui na base dele. Tô pondo no centro dele, no centro do ponto, para fazer um ponto baixo centrado. Então, esse aqui vai ficar assim, de um tamanho normal. E agora, nesse mesmo ponto, eu vou usar ele duas vezes, esse ponto de base. Primeiro, para fazer um ponto centrado que eu já fiz, e agora, eu vou inserir minha agulha lá embaixo, no pé do mesmo ponto. Dou altura,
laço e tiro. Então, eu uso o mesmo ponto de base 2 vezes, tá? Uma vez para fazer um ponto baixo centrado simples e a outra vez para pegar na base do mesmo ponto. E o próximo eu pulo. Então, esse daqui eu vou pular. Venho para esse. Esse aqui a gente vai usar 2 vezes. A primeira vez para fazer um ponto baixo centrado. E a segunda vez, sempre ajeita o pontinho. E a segunda vez, para fazer um ponto baixo lá na base do mesmo ponto. Pulo o próximo ponto, venho no outro. Primeiro, um ponto baixo centrado, lembrando que você tem que inserir a agulha aqui atrás no centro do ponto também. E, em seguida, o mesmo ponto a gente vai usar, mas inserindo lá na base dele. Dessa forma. Ajeita aqui o fiozinho para ficar bonitinho. Pula o próximo ponto e vem no outro. Primeiro, a gente vai fazer um ponto baixo centrado. E pro mesmo ponto, a gente vai inserir lá embaixo na base dele. Da altura e fecha o ponto baixo. E assim a gente vai dar toda a volta. Então, eu dei toda a volta, olha que bonito que já vai ficando. E agora, aqui, pulei, né, esse último, então, deu bem certinho, que aqui já começou a carreira. Então, agora, eu vou fazer o fechamento de carreira e começar a próxima. Insiro minha agulha aqui, no primeiro ponto da carreira. Levo essa alça para trás, que é a alça do último ponto da carreira. E eu vou inserir a agulha aqui no centro desse primeiro ponto. Bem no centro dele. Lembrando que aqui atrás também tem que sair no centro, tá? Ó, tem um fio pra cá e um aqui em cima. Regulo esse fio. Trago o fio maior aqui pra frente. Busco a alcinha. Fiquei com 2 alcinhas, ó. Trago esse fio aqui pra frente e já fiz aqui o primeiro ponto dessa próxima carreira e o fechamento também da anterior. Então, agora, eu fiz um ponto baixo centrado aqui nesse primeiro ponto da carreira, nesse ponto aqui, que é o ponto de base. E nesse mesmo ponto de base, eu vou fazer aquele ponto alongado. Então, eu tenho que vir no pezinho desse ponto, lembrando que não é no pé desse aqui de baixo. É no pé da carreira de base que eu estou trabalhando agora. Então, esse ponto aqui, o pé dele é aqui. Então, insiro aqui minha agulha, trago o fio e dou altura ao ponto, laço e tiro. Dessa forma, tá? Agora, eu venho para esse próximo ponto e vou trabalhar da mesma maneira. Faço primeiro um ponto baixo centrado nele. E agora, eu vou trabalhar nele novamente, mas no pezinho dele. Então, o pé deste ponto aqui é aqui. Trago o fio, dou altura ao ponto, laço e tiro, fazendo um ponto baixo alongado, tá? Agora, eu venho no próximo ponto baixo centrado que eu tenho aqui na minha base. Veja que nesse ponto alongado, ó, a gente não usa, não mexe. A gente vem sempre no ponto centrado. Então, eu venho aqui, ó, insiro a agulha, trago o fio e faço um ponto baixo centrado sobre ele. Então, fica ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado. E agora, eu vou usar esse mesmo ponto de base para fazer o alongado. Então, eu venho no pé dele, trago o fio, dou altura ao ponto, laço e tiro. Ajeita aqui o pontinho e fica dessa forma. Agora, eu venho pro próximo aqui da base, ponto baixo centrado, não o alongado, tá? O centrado. Venho aqui, faço mais um ponto baixo centrado nele. É bem importante que aqui atrás fique no centro do ponto, ó. Então, quando você percebe que ele entrou diferente, você vem aqui, dá uma olhadinha, que provavelmente
você tinha inserido a agulha de uma forma diferente. Agora, ele está no centro. Trago aqui para frente e faço um ponto baixo centrado sobre esse ponto baixo centrado que tem na minha base. E agora, trabalhando nele ainda, eu venho aqui e inserir a agulha no pé dele. Trago aqui, dou altura, o ponto, laço e tiro. Ajeito aqui o ponto alongado, venho para o próximo ponto baixo centrado da minha base. Insiro, faço um ponto baixo centrado. No mesmo ponto, eu venho inserindo aqui na base dele. Insiro aqui na base do ponto, trago o fio, dou altura ao ponto, laço e tiro. Ajeito aqui o pontinho. E assim, dessa forma, olha que lindo que vai ficando o desenho. Eu vou dar toda a volta agora. Dei toda a volta novamente. Olha lá, que padrão bonito. Aqui, vou fazer o fechamento de carreira. Lembrando que sempre a gente pula esse alongado, né? Aumento aqui a laçada. Busco aqui essas duas alcinhas do primeiro ponto de base. Levo esse fio da última laçada, do último ponto, né, dessa carreira lá para trás. E venho aqui inserindo a agulha, fazendo um ponto baixo centrado, assim como eu fiz anteriormente. Regulo o fio, trago ele aqui para frente, sem perder a alcinha. Agora, eu busco ela, fiquei com duas alças, olha, uma para frente e uma para trás. Laço o fio e trago aqui para frente. E agora, vou fazer da mesma forma. Então, esse ponto aqui que eu usei para fazer esse ponto baixo centrado, vou usar para fazer o alongado também. Insiro aqui no pé dele, a agulha, trago o fio, dou altura ao ponto, laço e tiro. Ajeito sempre, principalmente essas alcinhas do alongado, né? Para ficar bem bonitinho aqui o efeito que dá esse ponto. Agora, eu venho aqui no próximo ponto, lembrando, ó, a gente pula esse alongado, vem no centrado. Faço aqui, agora eu vou trabalhar com esse ponto. Então, eu faço um ponto baixo centrado, lembrando aqui, ó, sempre observa aqui atrás, ó, tem que sair dessa forma. Trago o fio, faço um ponto baixo centrado. E trabalhando ainda nesse ponto, agora eu vou no pé dele. Insiro a agulha, trago o fio, dou altura ao ponto, laço e tiro. Ajeito aqui o ponto alongado, e assim eu vou continuar essa carreira novamente. Então, já fiz também mais uma carreira, e olha que padrão bonito. Aqui eu já fiz o fechamento e o primeiro ponto da próxima, que é um ponto baixo centrado, como todas as carreiras. Então, agora, nós vamos continuar fazendo desta mesma forma o padrão e o fechamento, né, de carreiras. Depois, eu vou te mostrar em centímetros e quantidade de carreiras que a gente fez até atingir o tamanho ideal para a bolsa. Depois, eu também vou te mostrar como eu faço a colocação da tampa com o crochê e todos os acabamentos. Então, aqui eu subi mais carreiras, olha que coisa mais linda de trabalho. Ficou lindo esse padrão, gente. Olha que lindo. Agora, eu já fiz aqui o primeiro ponto, fechamento de carreira, o primeiro ponto da próxima carreira, tá? E eu vou fazer aqui a contagem de carreiras antes de continuar para vocês. Então, eu vou contar por essas alcinhas menores aqui, para ficar mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras. E a altura em centímetros ficaram 14 centímetros. E agora, aqui em cima, esta próxima carreira aqui, que agora são carreiras de acabamento, eu vou fazer só com pontos baixos centrados, normais, tá? Então, eu venho aqui, ó, nesse ponto alongado, que é o próximo, né? E eu vou fazer um ponto centralizado aqui sobre ele, em cima dele.
desse jeitinho aqui. Agora, eu venho aqui nesse próximo, que já é um ponto baixo centrado simples, né? E faço um sobre ele. Venho aqui nesse alongado e faço um ponto baixo centrado, sempre ajeitando os fiozinhos. E vou fazer a volta toda assim, com pontos baixos centrados. Então, aqui, dei toda a volta com pontos baixos centrados, e agora eu vou dar 5 voltas com esse fio aqui, na abertura da bolsa, pra gente cortar o fio e fazer uma carreira de acabamento aqui, sem precisar cortar 2 vezes o fio, tá? Então, aqui eu vou cortar o fio, tiro aqui essas voltas, pego aqui essa última alça e tiro, trago todo esse fio aqui. Agora, eu vou inserir a agulha aqui, ó, nesse primeiro ponto, e vou trazer esse fio lá pra dentro da bolsa, ó, todo ele. Depois disso, agora eu vou voltar ele aqui dentro, da onde ele veio, ó. Ele vai voltar pra cá. E puxo todo o fio novamente. Agora, o fio tá lá pra dentro, eu venho aqui nesse próximo ponto, trago ele aqui pra fora. Venho pro ponto do lado aqui, passando a agulha pelos 2 fiozinhos do ponto de base, trago o fio e tiro. Então, aqui eu fiz um primeiro ponto baixíssimo para esse acabamento. Venho pro próximo ponto, inserindo sempre a agulha assim, pegando os 2 fiozinhos do ponto de base, trago e tiro. Venho pro próximo, trago e tiro. Insiro no próximo, trago e tiro. E assim eu vou dar toda a volta. E os pontos vão ficando aqui dando acabamento. Então, eu dei toda a volta, ó, aqui é o primeiro e aqui é o último. Agora, eu tiro esse fiozinho que sobrou pra fazer mais um aqui entre eles. Então, eu venho aqui, insiro minha agulha de cima pra baixo aqui, ó, no primeiro ponto baixíssimo e levo esse fio pra cima. Veja que ele não entrou ainda lá dentro da bolsa. Ajeito aqui o fiozinho e agora eu vou entrar com ele ali pra simular um último ponto baixíssimo. Então, eu trago minha agulha lá de dentro pra fora, inserindo aqui a agulha, ó, dentro do último ponto baixíssimo e levo esse fio lá pra dentro. E assim, ó, o acabamento ficou bem bonito aqui de pontos baixíssimos. Agora, eu vou pegar esse fio aqui e vou esconder aqui em alguns pontinhos por dentro, de uma forma bem delicada. Então, aqui, ó, vou puxar o fio em alguns pontos, sem puxar muito, para não deformar o ponto aqui na frente. Agora, eu venho aqui, corto o excesso do fio. E aqueço aqui a pontinha dele, para fazer um acabamento. E agora, com o corpo da bolsa já pronto e lindo, vou colocar a tampa aqui. Então, a primeira coisa a ser feita é ver que fique bem centralizada essa tampa. Para daí a gente começar a colocar aqui, fazer alguns pontinhos aqui para fazer essa fixação. Então, eu vou iniciar aqui com o fio novamente, esquentando essa pontinha para não desfiar. E vou preparar aqui um nó inicial. Vou aumentar um pouco essa laçada, porque eu vou trazer essa laçada aqui que eu preparei, né, de dentro para fora da bolsa. Então, agora, como eu vou voltar a usar o sintético, né, e essas furações, eu voltei para essa agulha aqui de 4 milímetros. Então, eu venho aqui nesse primeiro furinho aqui, vou inserir a agulha no sintético e no crochê, lá para dentro da bolsa. E vou buscar essa alcinha aqui, e essa minha mão vai me ajudar lá por dentro da bolsa, tá? A encaixar aqui o fio na minha agulha. E eu vou trazer esse fio aqui pra frente, pra fora da bolsa, passando pelo crochê e passando pelo sintético. Agora, sempre cuidando aqui pra não ficar torta essa tampa, sempre me baseando aqui nos pontos de crochê e na distância, né, da base aqui, ó. A gente vem pro próximo ponto, próximo furo da base,
inserindo a agulha no sintético e no crochê. Insiro lá pra dentro de novo. E vou buscar a parte maior, né, do fio. O fio que vem do novelo. E minha mão tá lá dentro, me ajudando a trazer esse fio aqui pra fora. Novamente. Trago aqui e vou passar nessa outra alcinha que já está ali. Então, assim, eu fiz um ponto baixíssimo. Venho pro próximo, fazer a mesma coisa. Insiro no sintético e no crochê, levo lá pra dentro. Direciono bem certinho aqui. Nesse momento que a gente insere a agulha lá pra dentro, aqui tem que estar bem alinhado. E agora, a gente vai buscar o fio maior, né, o fio do novelo. E minha mão tá me ajudando aqui a trazer o fio aqui pra fora novamente. Então, eu trago com jeitinho aqui o fio. E passo por essa alcinha fazendo mais um ponto baixíssimo. E assim eu vou fazer até o penúltimo ponto. Então, eu vim fazendo, como eu falei, até o penúltimo, ó, sobrou um último aqui. E você já pode ver aqui se ficou bem certinho, bem centralizado. Se não ficou, você refaz. Agora, a gente vai cortar esse fio. Eu vou dar uma esquentadinha aqui pra não ficar saindo pedacinho. Vou puxar todo esse fio aqui, dessa última laçada aqui pra fora da bolsa. E agora, eu vou inserir minha agulha, vou virar aqui, vai ficar mais fácil. Vou inserir minha agulha agora de dentro aqui da bolsa pra fora, nesse último furo. E vou levar esse fio lá pra dentro da bolsa. Puxo todo o fio. A gente vai simular aqui um último ponto baixíssimo para esse último furo, tá? E para isso, pra gente simular esse último ponto baixíssimo, a gente precisa de 2 fiozinhos aqui. Então, a gente pode voltar aqui, ó, nesse anterior, busca o fiozinho aqui pra fora da bolsa, puxa ele todo. E a gente vai voltar ele lá pra dentro, aqui nesse último furo. Então, aqui, eu levo ele lá pra dentro de volta. E puxo todo o fiozinho novamente. Ajeito ele aqui. Agora, aqui por dentro, a gente vai arrematar esses 2 fiozinhos. Do início, que é essa parte aqui, e do final dessa fixação da tampa da bolsa. Então, fixada essa parte aqui da tampa, agora eu vou puxar esse imã aqui, né? É o botão imantado que tem aqui. E vou ver aqui bem a direção, né? Que eu tenho que posicionar para fixar essa parte agora do fecho. Então, a gente vem aqui, ó, coloca ali, vê bem certinho, e daí tira aqui na posição, tá? E agora, a gente vai fazer essa fixação do botão imantado. E eu vou fazer essa fixação com o botão imantado com uma agulha de tapeçaria. Vou esquentar aqui a pontinha do fio para não desfiar. Colocar aqui na minha agulha. E agora, vai ser bem simples, tá? A gente vem, obviamente, né, de dentro da bolsa para fora, para depois arrematar os fiozinhos lá por dentro. Venho aqui para fora com a agulha e o fio. E venho pra fora aqui da bolsa, mais ou menos na mesma direção. De fora pra dentro. Agora, eu venho no próximo, de dentro da bolsa aqui pra fora. Puxo o fio. E aqui, mais ou menos na mesma direção também, eu vou lá pra dentro, com a agulha. E assim, a gente vai passando esse fio e fazendo essa fixação do botão imantado por todos os pontinhos aqui, por todas as furações. Então, aqui eu já passei, ó, por todos os furinhos. Agora, o fiozinho lá de início
E de fim dessa fixação, eu também vou escondê-la por dentro, arrematar bem bonitinho. Então, agora, colocada já a tampa, eu vou colocar essas argolas aqui nas duas laterais, pra gente prender o mosquetão da alça aqui também. Então, colocados todos os adereços, fixada a tampa, todos os acessórios bem colocadinhos, esse padrão de pontos lindo, formaram essa bolsa incrível. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de me deixar o seu like e um comentário me contando o que você achou. E até a próxima aula. Beijo!